por interesse político eleitoral. Só acrescentando que o assessor também do presidente Donald Trump, o Darren Beattie, também teve o visto negado, né, em março, quando ele ia visitar o Brasil, e segundo o governo brasileiro, a intenção dele era visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, foram algumas negativas, né, antes dessa demora para concessão do visto, para a concessão do agreement, no caso do Daniel Pérez, que é o indicado, então, do governo Trump para ser o embaixador dos Estados Unidos em Brasília. Américo, o Lori estava falando sobre o Daniel Pérez, né? Eu queria trazer aqui alguns elementos mais para a gente conectar um pouco sobre essa ala ideológica do Departamento de Estado, né? Então, Daniel Pérez nasceu em Nova York, filho de imigrantes cubanos que fugiram do regime de Fidel Castro. Ele cresceu em um bairro de Miami e lá ele passou a maior parte da vida dele, e ele mesmo se identifica como uma primeira geração cubano-americana, desses cubanos que saíram depois da Revolução Cubana, que aconteceu lá em 59, depois teve esses acordos aí para cubanos irem aos Estados Unidos, mas muitos deles guardaram um ressentimento muito grande do regime de Castro e passaram a ser, inclusive, pessoas contra imigração, né, passaram a ter essa bandeira contra imigração, também muitos se associaram a movimentos de direita, e Daniel Pérez é um deles, né, ele é muito associado ao movimento MAGA, o Make America Great Again, de Donald Trump. Ele fala ali sobre a influência de potências estrangeiras na região da América Latina, e inclusive complementando com o que o Lori estava falando, a agência pública fez uma reportagem, uma apuração, até dizendo que Suzy Wiles, que é a chefe do gabinete da Casa Branca, influenciou Trump, teve reuniões, inclusive, diretas de Trump com Daniel Pérez em Mar-a-Lago para que Trump convencesse Daniel Pérez a aceitar essa indicação, porque seria uma recompensa pela fidelidade dele ao MAGA, pelo embate dele com Ron DeSantis e também com essas questões eleitorais que o Lori citou. E vale falar que ele, na sabatina que ele concedeu no dia 16 de julho, no Congresso americano, ele inclusive falou que, deixou muito claro que ele não conhece muito bem o Brasil, que ele chegou a fazer algumas pesquisas sobre a economia brasileira, ele só esteve no Brasil em uma viagem há 20 anos, e inclusive numa entrevista a um site local, quando ele falou que soube sobre a indicação para ser embaixador, ele disse que os filhos dele perguntaram se tinha escola no Brasil, né, tamanha a falta de conhecimento de Daniel Pérez sobre o Brasil, e isso se ramifica ali, reverbera para a família dele. Américo, o que eu queria te perguntar qual que é a diferença, você que acompanha a política internacional já há décadas, já chefiou vários departamentos internacionais aí, em vários veículos, como você vê essa ideologização da diplomacia nos Estados Unidos, em outros lugares, e o fato de hoje um embaixador indicado ser um embaixador que tem uma fidelidade ao governo Trump, mas não necessariamente um embaixador que conhece profundamente o Brasil ou o país que ele vai representar? Excelente pergunta, Pri. É lamentável, na verdade, essa ideologização das ferramentas internacionais, da política internacional, das embaixadas, do Departamento de Estado, neste caso. Essas informações que você traz são muito reveladoras da ignorância, né, do Daniel Pérez, e não tem um julgamento de valor, é falta de conhecimento mesmo aqui sobre o Brasil. Então, é mais um indicativo de que a escolha dele é uma escolha política, ideológica, de alguém que é muito ligado ao grande responsável por essa crise, porque o Daniel Pérez é uma figura lateral. O próprio Olival diz, o governo brasileiro não tem nada exatamente contra o Daniel Pérez. Mas qual é o problema dessa crise? Essa é uma crise que tem nome e sobrenome do responsável por ela, que é o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. E ele é que é o grande responsável por fazer essa politização do Departamento de Estado, por fazer essa ideologização, usar as ideologias como o norte para o movimento do Departamento de Estado. E quem é o Marco Rubio? É um político que fez a sua carreira na Flórida, super conservador,
perdeu a tentativa de indicação para a presidência da República pelo Partido Republicano para o próprio Donald Trump, trocou enormes ofensas com o Donald Trump, percebeu que não ia chegar em muitos lugares e acabou aceitando por conveniência o cargo de secretário de Estado, onde ele pode sim ter muito poder na área que lhe interessa mais, que é justamente a América Latina. Ele se aproveita, inclusive, aí de um desinteresse total do presidente Donald Trump pela América Latina. O presidente Donald Trump é o responsável direto pela política dos Estados Unidos, a política internacional em vários lugares, também muito politizada, muito cheia de ideologias, mas na América Latina o Trump basicamente fala pouco, delegou tudo, porque ele não tem interesse para o Marco Rubio. E o que o Marco Rubio fez no Departamento de Estado? Ele fez essa politização total. Ele cometeu muitos erros nesse processo. Lorival aponta um deles, essa questão de ter colocado, de ter anunciado publicamente o nome do Daniel Pérez antes de fazer as consultas privadas, como é praxe na diplomacia. Todos os países fazem isso, e o Marco Rubio resolveu ignorar isso. Essa ideologização, essa politização do Departamento de Estado especificamente, e de várias outros países que adotam isso, e eu insisto, não é o caso do Brasil, podemos até discutir sobre isso, porque um dos pontos é que fala-se muito que o Itamaraty, por exemplo, hoje tem muitas ideologias. Eu acho o Itamaraty bastante pragmático, na verdade, mas falando dos erros do Departamento de Estado, o Marco Rubio, ao fazer esse processo de politizar e transformar a ideologia no principal centro ali da política externa americana, ele cometeu pelo menos 3 grandes erros, e aí são erros macros, não é necessariamente na relação com o Brasil, mas isso acaba afetando também. O primeiro é que ele se cercou ali de gente que é relativamente pouco qualificada para o que eles estão fazendo. É gente que é muito próxima dele, é gente que tem essa visão também ideológica da política. O Marco Rubio é um político que acredita que qualquer movimento mais social ou mais à esquerda é um movimento de comunistas, ainda vive muito naquela era da Guerra Fria. Então, o primeiro grande erro dele foi esse, se cercar de gente, assim como o Donald Trump está fazendo, aliás, no governo de forma geral, cercar de gente que é ideológica e que tem lá, inclusive, interesses pessoais, como a gente já discutiu aqui em alguns momentos no caso da Venezuela. O segundo grande erro foi que, nesse processo de trazer esses aliados, ele também acabou alijando os profissionais do Departamento de Estado. O Departamento de Estado tinha alguns dos melhores diplomatas resolvendo grandes problemas e defendendo de fato os interesses nacionais dos Estados Unidos. E a gente vê esses erros sendo cometidos não apenas na América Latina. No Irã, por exemplo, iniciaram uma guerra sem ouvir os especialistas do Departamento de Estado. Então, Marco Rubio se cercou de aliados que têm essa visão extemporânea, ultrapassada da política internacional, se juntou a muitos, acabou alijando os profissionais nesse processo todo, e isso acabou dando no terceiro grande erro, que é reafirmar a soberba de outros tempos da política externa norte-americana, que no caso da América Latina é ver a América Latina como quintal dos Estados Unidos. E isso tudo acaba dando nessas confusões. É importante também a gente colocar que quem provocou essa crise, quem alimenta essa crise, quem alavanca essa crise, é o governo dos Estados Unidos. Começou lá atrás por uma tentativa de interferência política e também no judiciário do Brasil, com o primeiro tarifaço. Ali começaram os atritos com o Brasil, até ali vinha tudo muito bem. Depois, a questão dos vistos, os vistos inclusive são muito importantes nesse processo. O Departamento de Estado, eu apurei, está irritadíssimo com a questão do Brasil ter ligado todos esses vistos que vocês colocaram aí para diplomatas, para funcionários de vários escalões, inclusive. Aí talvez o Brasil esteja errando, que é uma questão de atrasar muito esses processos, porque ficou uma coisa politicamente tão delicada que precisa ser aprovada, inclusive no Palácio Planalto, segundo eu apurei, não mais no Itamaraty. Então aí talvez um excesso do governo brasileiro. Mas todo o resto tem sido uma crise provocada, alavancada pelo governo dos Estados Unidos, pelo senhor Marco Rubio, claramente com intenções políticas, como é importante a gente sempre lembrar, deu-se o início dessa crise com aquela carta aberta do presidente Donald Trump. É um fato. O presidente Donald Trump colocou no papel, numa carta aberta, que as tentativas de interferência dos Estados Unidos contra o Brasil tinham um fundo político. Então, infelizmente, Pri, sempre que você tem
essa politização extrema, essa ideologização extrema, você acaba tendo problemas, e infelizmente nós estamos falando da maior potência do mundo fazendo isso. Muito bem, só para trazer aqui alguns comentários.